Bom dia, quinto ano, tudo bem? Bom, continuando nossa apostila, aula passada nós vimos sobre as retas, né? Semirreta e segmento de reta. Aqui nós vamos falar sobre os ângulos, tá? Os ângulos é quando eu tenho, por exemplo, uma circunferência assim, ó, e eu quero medir essa circunferência, tá? Então, toda circunferência fechada, ela tem um ângulo de 360 graus, tá? Todo círculo, assim, toda circunferência, né? Uma circunferência é um círculo, toda circunferência tem um ângulo de 60 graus. Só que eu posso cortar essa circunferência em vários pedaços, em muitos pedaços, tá? Em muitos pedaços, em pequenos pedaços, e esses pedaços, eles podem ser medidos, e essas medidas nós chamamos então de ângulos, tá bom? Vamos dar alguns exemplos aqui de uma forma mais abrangente, né? Por exemplo, eu tenho um relógio, aqui eu tenho o ponteiro de horas e o ponteiro de minutos. Aqui eu consigo medir também, tá? Aqui eu consigo medir também o ângulo desse relógio. Então, o relógio ele é uma circunferência e os ponteiros deles servem como para medida de ângulos, tá bom? Então, toda circunferência eu consigo dividir formando ângulos. Olha aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho uma circunferência, eu corto essa circunferência, né, em quatro partes, olha. Cada partezinha dessa aqui vai ter uma medida, tá? Aqui nesse caso, a minha circunferência está fechada, ó. Ela dá a volta completa. Então, quando ela dá a volta completa, um giro completo, essa circunferência tem 360 graus. Então, uma volta completa, 360 graus. Quando eu pego essa mesma figura aqui, ó, e divido ela em 3, ó, essa circunferência, ela só pega 3 partes, tá? Se ela pega só 3 partes, nós chamamos de 3/4 de ângulo, tá? 3/4 de volta. Por que 3/4? Porque ela não chegou a dar uma volta completa. Ela deu 3 voltas aqui, ó, dividiu 3 pedaços. Então, 3/4 de volta tem 270 graus, tá? Representa com essa bolinha aqui em cima, que significa graus, tá? Então, 270 graus. Pega essa mesma imagem. Aí tem lá 4 partes, ó, 4 partes. Se eu dou meia volta, olha aqui, se eu dou meia volta, então eu tenho 180 graus, tá? Então, se eu pego aqui, ó, venho daqui e venho até aqui, eu só dou meia volta de uma circunferência. Então, meia volta da circunferência, 180 graus. Então, é como se eu pegasse aqui essa circunferência e dividisse ela no meio, ó. Dividisse ela no meio. Essa parte aqui, então, é meia volta que dá 180 graus, tá? E quando eu pego, então, essa figura e pego só uma partezinha aqui, ó. Pego só uma partezinha. Quando eu pego só uma partezinha, nós temos um ângulo de 90 graus. Vocês foquem bastante nesse ângulo de 90 graus, porque esse ângulo de 90 graus é um ângulo que você vai ver a vida toda, tá? Esse ângulo de 90 graus, ele pode ser chamado também de ângulo perpendicular e ele pode ser representado por essa casinha aqui. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, e uma bolinha no meio. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Geralmente você não vai ver escrito lá ângulo de 90 graus. Ele só vai aparecer isso aqui e dizer que é um ângulo reto ou um ângulo perpendicular, tá? Então, o ângulo de 90 graus, ele sempre forma um ângulo reto, tá bom? Então, no ângulo de 90 graus, é como se eu dividisse apenas 1/4 dessa circunferência. É como se eu tivesse uma circunferência aqui completa, né? E pegasse só uma partezinha aqui, ó. Então, isso aqui eu teria um ângulo de 90 graus, tá bom? Dentro dos ângulos, nós temos o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo agudo, tá? Olha lá, o ângulo reto, a medida dele é 90 graus. É o que eu falei aqui em cima, né? Como se eu pegasse uma circunferência e fizesse apenas essa divisãozinha aqui, ó. Então, essa partezinha tem 90 graus. Ó, essa tem 90 graus, essa tem 90, essa tem 90, essa tem 90. Se eu somar as 4 partes, vai me dar 360 graus, tá? Então, cada partezinha dessa aqui, ó, tem 90 graus. Por isso que aqui, ó, 90 mais 90, 180. Aqui, 90 mais 90, 180, com mais 90, 270. Tá? Então, cada partezinha dessa aqui tem 90 graus, certo?
Então, o ângulo reto. O ângulo reto é quando a medida do ângulo é 90 graus. Lembrando aqui dessa caixinha aqui, que significa 90 graus, significa também ângulo reto, tá? Então, ângulo reto, medida de 90 graus. Esse ângulo reto ele pode ser chamado também de perpendicular. Mas isso a gente vai ver mais na frente, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Um ângulo perpendicular é um ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso é quando o ângulo é menor do que 180, olha aqui, ó. É maior do que 90, né? É maior do que 90 e menor do que 180. Então, 180, ele seria tudo isso aqui, né? Então, ó, 180, então ele é menor do que 180, mas ele é maior do que 90. Por quê? Porque o 90 ficaria mais ou menos aqui, né? E o 180 mais ou menos aqui. Então, ele é menor do que o 180, mas é maior do que 90 graus, tá? E o ângulo agudo? O ângulo agudo, ó, é quando ele for menor do que 90. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Aqui é um ângulo de 90 graus, aquele ali está mais ou menos aqui. Então, ele é menor do que 90 graus. Então, recapitulando, ângulo reto, quando a medida for igual a 90 graus. Ângulo obtuso, quando for menor do que 180 e maior do que 90 graus. E o ângulo agudo, quando tiver um ângulo menor de que 90 graus, tá? 89 graus, 50 graus, 30 graus, 40 graus, tudo são ângulos agudos, certo? Então, eu estou fazendo esse videozinho para vocês resolverem as atividades e qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp.